Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um desafio com vocês, onde eu vou desenhar 3 tipos de olhos diferentes com tempos diferentes. Então eu vou começar pelo de 10 segundos e esse primeiro aqui de 10 segundos praticamente não deu pra fazer nada, porque 10 segundos é tipo muito rápido mesmo. Então eu só fiz a parte da bolotinha do olho, já puxei a linha de cima e de baixo só pra pessoa bater o olho e falar, tá, é um olho. Mas assim, 10 segundos não dá realmente para fazer nada. Depois disso, eu fui pro desafio de 30 segundos. De 30 segundos, aí tem 30 segundos, 1 minuto e 10 minutos, né? O de 30 segundos eu já consegui fazer com um pouquinho mais de detalhe. Aí eu já puxei um gatinho ali, porque eu achei que ia ficar legal, ia ficar diferente do primeiro. Situei ali a parte central do olho, que eu não consegui fazer no primeiro. E aí eu coloquei alguns detalhes, algumas bordas, mas eu não fiz com um rascunho, uma base, nada do tipo, porque eu sei que o tempo que eu levaria para fazer uma base, que eu gosto de fazer desenho em cima de base geométrica, né? Então, o tempo que eu levaria para fazer a base geométrica, eu ia perder todo o tempo, então nem tentei. Depois, a gente vai pro de 1 minuto. 1 minuto é um pouco mais de tempo, então dá para fazer um pouco mais, dá para fazer mais coisas do que o primeiro. Só que eu também fiquei em dúvida se daria tempo ou não de eu fazer a base geométrica que eu sempre gosto de fazer. Então eu preferi não arriscar e fazer sem, né, qualquer tipo de base, sem rascunho. Então eu já fui moldando a forma do olho do jeito que eu queria, só que sem a base. Isso faz com que o olho fique desproporcional. Você pode ver que todos os 3 primeiros olhos ficou desproporcional. E eu já faço um spoiler aqui pra vocês que o único que não vai ficar é o de 10 minutos. Que aí o de 10 minutos eu falei, não, 10 minutos tem tempo suficiente pra tá fazendo um olho com base, né? Então não vou ter problema com relação a isso. Nesse aqui eu consegui colocar um sombreadinho, uns detalhes, uns brilhinhos no olho, um gatinho um pouco mais avantajado, uns cílios ali muito dos esquisitos, que eu não sei nem por que eu coloquei. Ficou, por exemplo, um desenho totalmente aleatório. E aí, depois que eu fiz a parte do olho, eu fiquei tentando consertar com os detalhes, tipo, fechando um pouco mais o olho, enfim. Depois disso, nós temos o de 10 minutos. Eu dei uma acelerada no de 10 minutos, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer desafios com outras partes. Porque eu gostei muito do olho de 10 minutos, sério, eu me empenhei. Eu não me empenhei tanto, mas eu fiz a base. Então, quando eu fiz a base, eu fiquei mais segura para continuar de fazer o olho. Eu achei que ficou um dos olhos mais sensacionais. Ok, olho de 1 minuto feito. Agora a gente vai oficialmente pro de 10 minutos. No de 10 minutos, eu já ia começar ali como eu fiz os outros, mas eu falei, não, dá tempo de eu fazer um rascunho. Então, eu peguei o pincel de círculo, fiz ali a parte de cima do olho. E aí a parte de baixo, eu achei que não ia ficar tão legal se eu tivesse marcado com círculo. E aí eu queria fazer um olho bem grande, sabe? Comecei a fazer a parte dos cílios, só que eu comecei com a ideia de fazer um gatinho. Depois que eu fiz esse primeiro, eu pensei, cara, vai ser legal focar nos cílios. Porque assim, gatinho, ele é opcional, cílios, ele é obrigatório, né? Então eu comecei a fazer, mas aí eu tive que apagar tudo pra gente começar desde o começo. Porque o primeiro cílios ficou muito de gatinho, assim, então tava ficando estranho, tava ficando desproporcional. E aí eu comecei a fazer a parte dos cílios. Fiz a parte de baixo e fiz os cílios do jeito que eu sempre faço. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer tutorial de como fazer cílios, ou formas diferentes de fazer cílios, que eu tô treinando bastante ultimamente em relação a essa parte. E aí eu fui fazendo toda a parte dos cílios. A única coisa que eu sabia que seria um olho bem redondo, assim, seria um olho bem cheio. Eu fiz a parte principal ali da quantidade de cílios que eu queria, e depois disso eu fui preenchendo. Vou começar a pegar um outro pincel circular para fazer a parte do núcleo do olho. Eu gosto muito de usar ferramentas de régua circular, régua padrão, enfim. Esse tipo de formas geométricas para me ajudar a me orientar com proporção. Eu não sei se é a forma correta, mas é a forma como eu consigo desenhar no digital. Depois disso, eu começo a fazer os detalhes do olho. Eu juro que eu quase fui pro colorido. Além de fazer um olho, ele ia ser colorido. Mas eu olhei pro cronômetro e aí, nessa brincadeira, já tava beirando 6 minutos. Então, eu olhei e falei, cara, não vai dar certo.
melhor eu não arriscar, então eu fui no preto e branco mesmo. Eu comecei fazendo essa parte do sombreado em cima, usando sempre o mesmo pincel. Eu tentei esfumar, né, e tentei fazer diferentes tonalidades de cores para conseguir um resultado melhor. Então, parece que vai dar errado, mas não vai. Vai dar tudo certo no final das contas. Depois disso, eu venho com brilho no olho, ali na parte de cima, mais escurecida do olho. Depois disso, eu criei uma nova camada, joguei por baixo, vim com um tom mais claro de preto, né, um cinza. Para isso, eu diminuí a opacidade, então eu já tenho uma segunda tonalidade, digamos assim. Aí eu vou preenchendo isso com batidas, depois eu pego a régua e tiro essa marcação aí que vocês estão vendo, porque essa marcação não tava ficando legal, então era só para me orientar. E aí depois que eu fiz isso, eu simplesmente vim com um branco para fazer a parte de baixo do olho, que seria o brilho. Tá vendo que tá criando forma? Que tá dando certo no final das contas? Falando pra vocês, dá certo. Depois que eu fiz isso, eu ali já nervosa, olhando pro cronômetro, achando que não ia dar tempo, mas eu falei, não, acho que vai dar sim. Aí eu decidi mudar de pincel. Fui pro aerógrafo. Eu adoro aerógrafo para fazer sombra e eu queria muito fazer a parte da sombra na parte superior do olho. Eu fiz sem me preocupar, porque eu sei que depois eu vou ali e vou apagar a parte do brilho do olho, tipo, que pegou em cima do brilho, sabe? Então eu foco primeiramente para fazer o que eu quero fazer, da delimitação, e depois eu faço esses detalhes. Depois eu voltei para o pincel de lápis, inclusive todos os olhos que eu fiz até aqui foi com pincel de lápis. Eu realmente só troquei ele para usar o pincel aerógrafo para fazer sombra. Fiz os cílios inferiores e decidi preencher mais os cílios superiores para deixar o olho com mais efeito ainda. Então eu fiz os cílios base no início, para ver se ia dar tempo de preencher eles depois. Eu pensei, se não der tempo, pelo menos tem cílios ali. Agora, se der tempo, ok, né? Aí eu fui preenchendo. O pincel, para ele ter esse efeito, eu ligo o estabilizador e deixo 50-50. Eu gosto muito, ultimamente tá virando um vício, usar o pincel lápis, tanto o lápis normal, que é só lápis, quanto o lápis grafite, que eu gosto bastante. O grafite é um pouco mais forte. Depois que eu fiz isso, eu fiz alguns ajustes na parte de baixo, que é a parte do fechamento do olho. E eu decidi também colocar pontas, né? Porque como eu usei a régua, ficou sem pontas. E decidi também escurecer um pouquinho mais essa parte da entrada do olho, mas para gerar um efeito final melhor. Aí eu tiro o zoom para ver como que tá ficando esse efeito. E esse aí foi o olho de 10 minutos. Esse aí é o resultado de todo o desafio. Espero muito que vocês tenham gostado. Realmente o meu favorito foi o de 10 minutos. E até o próximo vídeo.